profecia contra maus pastores. Ezequiel 34. Então veio a mim esta palavra de Yahvé: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Porventura a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho? Entretanto, comeis a coalhada e vos vestis de lã, e ainda matais os melhores e mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Por estes motivos elas estão dispersas, porquanto não há um só pastor de verdade, e ao se espalharem sem rumo, tornaram-se presas fáceis e alimento para todos os animais selvagens. Assim as minhas próprias ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram debandadas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o eterno Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreiro, pois preferiram dar mais atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Ouvi bem, ó pastores, ouvi a palavra de Yahvé, o Senhor. Assim diz o eterno Deus: Eis que posiciono-me contra estes pastores e os considero responsáveis pelo meu rebanho. Eu mesmo farei com que abandonem a função de apacentar as minhas ovelhas, a fim de que também não mais alimentem só a si mesmos. Eis que livrarei o meu rebanho da boca deles, para que não lhes sirvam mais de comida. Forte, hein, igreja? Essa palavra está em Ezequiel, ou seja, uma palavra que é do Velho Testamento, mas que é extremamente atual, né? Eu sou suspeita, assim, porque eu acredito que a palavra de Deus ela tem que ser ministrada, primeiramente, com muito respeito, com muita retidão, com muito discernimento e também com foco naquilo que realmente importa, que são as almas, né? Que são as pessoas, que são as ovelhas, que são aqueles que serão alcançados através do Evangelho de Deus. Infelizmente, seja já de saída ou no decorrer do processo, muitas pessoas que têm, né, o chamado pastoral e que se colocam na posição de pastores e que foram levantadas com esse fundamento, acabam se perdendo, acabam se corrompendo e buscam estar nessa posição pastoral meramente por benefício próprio, porque as igrejas tornam-se empresas, empresas precisam dar lucro. Para que algo dê lucro, né? Você tem que prestar um bom serviço ou ter um bom produto. Muitas vezes esse produto é a fé, é a manipulação da fé, é o comércio da fé. E como eu tenho visto até recentemente, o comércio até de dons, né? De profecias, de pessoas que querem andar junto com o profeta para dar manutenção ao profeta, para ficar recebendo profecia, para ficar recebendo, né, até oração, enfim. Então, é muito complicado estar nessa posição pastoral e aos pastores é demandado ainda mais, né, responsabilidade, porque ele não tem só a responsabilidade de si próprio, né, em relação ao seu próprio caminho com Deus, mas em relação também ao caminho dele e das suas ovelhas, né? Então Deus ele fala que os pastores, né, que Deus considera responsável pelas ovelhas do rebanho dele. Os pastores são responsáveis pelo rebanho de Deus.
E aí aqui um ponto muito importante. O rebanho, ele é de Deus. Os pastores são responsáveis pelo meu rebanho. E aqui muitos pastores também se perdem, porque o rebanho ele é do Senhor, o rebanho não é do pastor, as ovelhas são do Senhor. E os pastores estão ali exercendo um ofício, né? Estão responsáveis por algo que foi confiado por Deus. E o que a gente vê na prática são pastores que se acham donos das ovelhas, né? E aqui não num sentido bom, no sentido de, tipo, eu sou dono disso aqui, eu vou zelar por isso aqui, mas num sentido ruim, de eu sou dono disso aqui, então eu vou controlar isso aqui. E se você vir em várias passagens da Bíblia, a palavra de Deus ela é uma palavra de liberdade, porque em Cristo Jesus nós somos livres, né? E não há outro intermediador entre Deus e os homens que não seja o próprio Jesus. E os pastores são levantados como faróis da nossa vida, né? Eu também não creio que o caminho adequado seja você simplesmente, não preciso de pastor, não preciso de igreja, não preciso de nada disso. Eu acredito justamente, né, e entendo que isso está embasado na palavra de Deus, que essa própria submissão a um pastoreiro, né, o entendimento sobre o que significa um verdadeiro pastoreio e o entendimento de que essa submissão no sentido de respeito, de ordenança, de disciplina e de confiança libera também muitos frutos a partir da nossa humildade, a partir do nosso reconhecimento, a partir da honra que nós damos a um homem levantado por Deus, a um homem que está exercendo o ofício de Deus. E o julgamento do Senhor e aquilo que o Senhor faz é muito individual. Então, se o seu pastor está fazendo alguma coisa de errado, se você entende que aquela liderança ali não te representa mais, você tem todo o direito, né, de sair daquilo ali, de você não estar sob aquele domínio, né, sob aquela ordenança, mas quem irá cobrar dessa pessoa, quem é o responsável por essa pessoa, não é você, nem sou eu, né, é o próprio Deus. Mas ao pastor, sim. O pastor, sim, é responsável pelas ovelhas do Senhor. E essa linha acaba sendo muito tênue, né, entre um direcionador, entre um farol, do que um dono, né, do que alguém que exerce controle e manipulação. Então, entendo eu que o nosso papel é estar sensível à voz do Espírito, é buscar, né, na palavra, ter o nosso próprio tempo de intimidade para não sermos manipulados por falsas verdades e por falsos pastores e profetas, e entender, né, e ter esse respeito de que o pastor é alguém que provavelmente, né, se houve esse direcionamento e você tem um pastor, você foi confiado para que essa pessoa, né, cuidasse de você, velasse por você, né, tivesse compaixão, oração, propósito acerca da sua vida, e porque ele já passou por caminhos que você não passou, ele tem, né, a maturidade espiritual que você não tem, então ele está aqui como um auxiliador do seu caminho, né? Assim como o pastor apacenta a ovelha, né? Ele direciona ela, o pastor nos direciona nesse aspecto, né? Ver às vezes que a gente está indo por um caminho meio estranho, vendo que a gente está fazendo algumas escolhas equivocadas, vendo que às vezes a gente não está tendo um tempo de intimidade que seria importante, então ele vai nos conduzindo e para isso precisa ter uma relação, porque não tem como isso surgir do nada, você precisa de tempo de mesa, você precisa de relacionamento, você precisa de trabalhar esses relacionamentos e confiar, né, nessa pessoa e essa pessoa também confiar no seu caminho. Então, se você é pastor, se você quer ser pastor, se você entende que você tem um chamado pastoral, a régua para você vai ser muito maior, a medição para você vai ser muito mais pesada. Então, tenha cuidado, porque
você está lidando com algo muito sério. Não brinque com as coisas de Deus, não leve as coisas de forma leviana, não trate as pessoas como fontes, né, de retorno de coisas, mas sim pessoas que são pessoas e que são servos do mesmo Deus que você. E você que está sendo pastoreado, busque do Senhor, né, entendimento, busque do Senhor confirmação, e respeite o seu pastor, respeite a pessoa que Deus colocou para te guiar, tenha abertura para você poder falar, se comunicar, e tenha humildade para receber as coisas, saia dessa fralda, porque eu observo muita imaturidade, muita infantilidade, porque as pessoas só querem ouvir aquilo que elas acham que é legal, e quando elas são confrontadas e são exortadas, elas espanam. E o evangelho ele não está aqui para só nos trazer conforto, né? Se assim fosse, a Bíblia seria comparada a um travesseiro, né? Só para você descansar. E a Bíblia ela é comparada a uma espada. A palavra de Deus ela é comparada com a espada, porque ela tem que nos cortar. Então examine-se a si próprio, veja como é que está aí dentro de você, se você está só buscando palavras bonitinhas ou se você realmente quer ser curado, transformado e ter uma vida de verdade, de compromisso e entendimento no Senhor.